aprofundar, que Vamos muita começar gente logo o queria segundo. falar a respeito. E para iniciar a primeira pergunta sobre esse tema belíssimo. Padre, quem fundou a Igreja Católica? Foi Jesus? Foi Pedro? Foi Constantino? Quem foi que fundou a Igreja Católica Apostólica Romana? Se nós pegarmos essa nomenclatura, nós vamos ter etapas da história para falar dessa fundação. Porque em cada momento da história nós vamos somar um atributo da Igreja de Cristo. A Igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo, confiada ao trabalho ministerial e pastoral dos apóstolos, consequentemente aos sucessores diretos dos apóstolos, a quem nós chamamos de bispos. Portanto, católica, porque nosso Senhor deixa claro: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Convertam primeiro aos judeus, depois busque os gentios. Então, a catolicidade significa tanto para judeus quanto para não judeus. Depois, apostólica, porque a autoridade do ensino da palavra, da pastoral, da liturgia, cabe aos apóstolos e seus legítimos sucessores, aos quais chamamos bispos. Por isso a igreja se torna apostólica. E o ensinamento desses bispos, desses apóstolos, é o que nós chamamos de magistério da igreja. Então, portanto, nós vivemos na igreja católica, que é universal, que é apostólica, porque nós vivemos de acordo com o ensino dos apóstolos. E depois vai surgir a terminologia romana, que nada tem a ver com Constantino, apesar de ter nascido e ter sido cunhado o termo no período da tolerância religiosa de Constantino em favor dos cristãos. Mas a sede é romana porque nós construímos no altar do sepulcro de Pedro, que é o primeiro dos apóstolos, é aquele que liderava o grupo dos 12 na unidade, e é sobre o túmulo de Pedro que nós celebramos a unidade universal, católica, portanto, apostólica desta igreja que está sobre o túmulo de Roma, sobre o túmulo de Pedro na cidade de Roma. Então, mas por que então que a sede da igreja não está em Antioquia da Síria, que foi a primeira igreja fundada por Pedro? Porque ele não foi morto em Antioquia. E a Igreja Católica celebra a morte dos batizados como o dia da glória. Por isso nós celebramos o dia do santo no dia que ele entrou para a eternidade, não pelos atos, feitos, acontecimentos. Para nós o que conta é o dia que nós entramos na eternidade. Então é sobre o túmulo dos santos que nós nos reunimos. Daí a tradição de se celebrar a Eucaristia, quando se era proibido ser cristão, nas catacumbas das cidades, ou seja, nas necrópolis, nas cidades dos mortos, nos cemitérios, porque é sobre o túmulo dos que morreram testemunhando Jesus Cristo que nós nos unimos para partirmos o pão e juntos formarmos comunidade. Então nós temos a nossa sede em Roma, porque ali está o sepulcro do apóstolo Pedro, que é o primeiro de todos. Se ele tivesse morrido em Antioquia, seria uma igreja de Antioquia, mas ele morreu em Roma. Então é sobre o túmulo de Pedro, que está em Roma, que encontra-se o fundamento pastoral da nossa fé católica.